Peço aos irmãos que abram no livro de... Tem crente pentecostal aqui essa noite? Glória a Deus. Se tiver crente pentecostal aqui essa noite, enche a casa do Senhor de glória e de aleluia para Jesus. Glória a Deus. Abra vossas Bíblias no livro de Neemias. Antes de estar na palavra, quero agradecer a Deus pela rica oportunidade que Ele tem me dado de trazer a palavra do Senhor. Quero agradecer também ao anjo da igreja, a pastora Diana, por confiar em trazer a palavra do Senhor. Todos encontraram? Peço que, por favor, aqueles que estiverem sentados, por favor, e pudessem levantar, coloquem-se de pé, em nome de Jesus. Livro de Neemias, capítulo 1, versículo 3. Neemias, capítulo 1, versículo 3. Todos encontraram? Todos acharam? Vamos estar lendo. E disseram-lhe os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fedido, e as suas portas queimadas a fogo. Agora o 4. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante ao Deus dos céus. Amém? Que os irmãos podem se assentar dando glória e aleluia para Jesus. Aleluia! Bom, meus irmãos, antes de eu começar a entrar na mensagem, eu tinha pedido ao Senhor Jesus para me confirmar essa mensagem. E hoje, no evangelismo, o Senhor Jesus Cristo usou a boca do irmão Ismael para confirmar sobre o contexto dessa história, quando aconteceu que os babilônicos invadiram a cidade de Jerusalém e destruiu aquela cidade. Então eu fiquei muito feliz, porque se você pede para o Senhor confirmar algo para você, o Senhor ainda fala, o Senhor ainda confirma as dúvidas que você tem no seu coração. Então Deus falou fortemente através da boca do irmão Ismael para confirmar a minha mensagem. Amém? Bom, meus irmãos, aqui no livro de Neemias, a Bíblia diz que o contexto dessa história, a Bíblia diz que houve um rei na cidade de Judá, cujo nome era Zedequias. Era um homem que não andava nos caminhos do Senhor, não fazia aquilo que o Senhor ordenava, não praticava as coisas que o Senhor mandava, e o seu povo começou a se corromper, porque se o seu líder começa a andar em maus caminhos, as suas ovelhas que não lê Bíblia, que não conhecem a Bíblia, começam a ir para os mesmos caminhos, e naquela cidade não foi diferente. A Bíblia diz, irmão, que os povos começaram a se corromper, começaram a adorar estátuas de deuses estranhos, não guardava mais o sábado, ou seja, não reverenciava mais o Senhor, mas sim andava de qualquer jeito. Mas o que diz lá no livro de Amós, capítulo 7, versículo 3, a Bíblia diz assim, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e profetas. Então você já percebeu que o Senhor falou com aquele povo através de seus profetas, porque antes que Ele pune, Ele nos avisa, Ele nos revela, Ele nos fala do que pode haver, do que pode acontecer. Mas aqueles povos não deu ouvido. O Senhor Jesus mandou levar o profeta Jeremias pregar para aquele povo, que aquele povo estava corrompido, aquele povo não estava vivendo os mandamentos que o Senhor tinha ordenado. O Senhor Jesus também falou através da boca do profeta Isaías, e nada daquele povo ter se converter, nada deles se arrepender, era só se arrepender. Deus falou também na boca do profeta Ezequiel e entre outros profetas, mas aquele povo não se arrependeu e logo veio o juízo do Senhor. A Bíblia diz, irmãos,
que existia um rei chamado Nabucodonosor II. Diz que tinha um exército muito poderoso, que todas as nações temiam ao seu exército. A Bíblia diz que aquele homem começou a cercar a cidade de Judá, começou a aprisionar aquele povo. Aquele povo deve ter passado fome, deve ter passado falta de água, alguma coisa assim. E passado o tempo, aquele rei invade a cidade de Judá, Jerusalém, e toma para si aquela cidade. E ali ele destrói todo aquele povo, destrói aquelas muralhas, destrói aquelas portas, aqueles portões, e leva muitas pessoas cativas para a Babilônia. A Bíblia diz, irmão, que esse rei levou muitas pessoas para o cativo da Babilônia, e durou 70 anos o povo cativo na grande Babilônia. Mas o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus, usou um rei Pérsia, Ciro, para libertar o povo de Israel que estava cativo na Babilônia. E esse povo retorna-se para a cidade de Judá, mas só que é uma cidade que está destruída, é uma cidade que está caída, é uma cidade que não está como ela era. Meu Deus! Mas eu falo uma coisa aqui: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Vou repetir: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A Bíblia diz, irmãos, que aquelas muralhas estavam toda quebrada, toda destruída, aqueles portões arrancados. E o que me deixou muito triste foi que aquele povo não tinha um varão para tomar aquela decisão, para contribuir com a obra do Senhor, para levantar as muralhas do Senhor, daquela cidade, para levantar aqueles portões. A Bíblia diz, irmão, que Neemias, o texto qual nós lemos, ele nem nascido, a Bíblia não conta, mas muitos dizem que Neemias nem nascido em Jerusalém foi. Ele era judeu, ele nasceu provavelmente no cativo e servia ao rei Artaxerxes como copeiro. Mas ele estava lá na Pérsia, mas o seu coração estava em Jerusalém. Vou repetir: o copeiro Neemias estava lá no reino de Artaxerxes, mas o seu coração estava em Jerusalém. Eu te faço a pergunta: será que teu coração está em Jerusalém ou está em outro lugar? Meu Deus. Pode dar palavra. A Bíblia diz, irmãos, que esse homem chega ao seu irmão naquele reino no qual ele servia. Se você for observar o copeiro, as funções do copeiro, o copeiro ele tem que servir o vinho do seu reino antes dele tomar, tem que comer as comidas do seu rei antes dele comer, porque para o rei não ser morto, para o rei não ser envenenado. Ou seja, onde o rei ia, em parte de comer ou de beber, o seu copeiro estava ao seu lado. Mas só que esse homem Neemias, ele comia do bom do melhor, ele bebia do bom do melhor, ele vestia roupas boas, roupas caras, mas o seu coração estava ligado em Jerusalém. Por quê? Porque em Jerusalém é a casa dos seus pais. Por quê? Porque em Jerusalém é a terra que Deus Todo-Poderoso trabalha. Em Jerusalém é a cidade que essa igreja vai habitar. Em Jerusalém é a cidade que essa igreja vai morar. Então, Neemias, ele sabia que ele tinha que ter um cuidado pelaquela cidade. E a Bíblia diz, irmão, que quando chegou um dos seus irmãos naquele reinado, chegou para ele e disse que as muralhas estavam arruinadas, os portões estavam quebrados. E a Bíblia diz, irmãos, que Neemias chorou. Se você for observar como seria um copeiro e seria o seu rei triste, a Bíblia diz que Neemias chora e se lamenta. Por quê? Porque a cidade de Jerusalém, que o dono que habita nela é o Senhor Jesus Cristo, que vê os céus e a terra, está jogado no chão por falta de cooperadores para
Senhor, para trabalhar na obra do Senhor. A Bíblia diz, irmão, que Neemias chora, se lamenta e vai servir o seu rei. Mas antes, o seu rei olha para Neemias. Por quê? Porque todas as vezes que Neemias ia servir o seu rei, o Neemias estava alegre, o Neemias estava contente. Será que você está servindo o Senhor Jesus Cristo com alegria? Será que você está servindo a Jesus com alegria ou com pesar? Será que você está servindo a Jesus com tristeza no coração? Será que você está fazendo a obra do Senhor com alegria? Ou você está fazendo porque está sendo mandado? Ou você está fazendo porque para não ouvir crítica? Meu Deus, vai pensar aí, profeta. A Bíblia diz, irmãos, que Neemias chorou e Deus não respondeu. Ele se lamentou e Deus não respondeu. Sabe o que Deus está dizendo? No momento da sua dificuldade, Ele não precisa chorar, Ele não precisa, você estar se cortando o seu corpo, Ele não precisa, você ficar se escondendo da minha presença. Clama a mim que eu te respondo, clama a mim que eu resolvo, clama a mim que eu entro na peleja. E foi isso que Neemias fez. Neemias estava chorando e se alimentando, mas o Senhor Jesus, Ele não respondeu, seu Deus. Até que Neemias, glória, ele ora, ele resolve orar e jejuar 4 meses. Aí eu te pergunto, será que quando tem uma campanha na sua igreja, você fica feliz ou fica triste? Quando a liderança manda você orar, é você se consagrar, é você se guardar, com certeza fica triste. Mas Neemias se compadeceu com aquilo que estava acontecendo em Jerusalém, e ele disse: é para falar com Deus, é necessário orar para ter resposta do céu, é necessário jejuar para ter resposta do Deus Todo-Poderoso, é necessário descer, é necessário se prostrar, é para Deus responder. Eu faço uma pergunta: se você quer resposta do céu, não é no WhatsApp que você vai ter resposta, tio trovão, dá lugar. não é no Facebook que você vai ter resposta do céu, não é falando mal do seu irmão, da sua pastora, que você vai ter resposta do céu. Se você quer resposta do céu, é paz, desce, clama seu joelho no chão, ligue para Jeová Jirei, e Ele te responde, assim como Ele diz no livro de Jeremias, 33:3, clama a mim, Jeremias, e eu responder-te-ei. E nessa noite eu te digo, será que tu clama ao Senhor no momento da tua dificuldade? Ou será que tu murmura? Ou será que tu chora? Ou será que tu não quer ir para a igreja? É quando o momento de dificuldade está na tua vida. Meu Deus! Porque, irmãos, Neemias, ele só tinha a sua nacionalidade de judeu, mas ele nunca conviveu, no meu modo de interpretar, ele nunca conviveu com os judeus. Ele nasceu provavelmente no cativo, porque a Babilônia já tinha sido tomada por Ciro, e se ele era copeiro do rei. A Bíblia diz que ele se compadeceu e orou, e o Senhor respondeu na boca daquele rei. Se você for observar, vários reis que não é de Israel, não era usado por Deus, mas esse rei Artaxerxes aqui, Deus falou na boca dele para responder a oração de Neemias. Eu digo de novo, Deus falou na boca desse rei para responder a oração de Neemias. Se você anda despercebido, se você anda desatento, o Senhor pode falar até mesmo, é na boca de uma criança, é para confirmar aquilo que você pediu. Então não temas em querer saber, tirar e de ter. Se você clamou ao Senhor de verdade, Ele pode te responder. É na vida daquele que você menos imagina, porque Ele pode todas as coisas. Então Neemias chora, vai servir o seu rei, triste, chorando, triste. Aí o seu rei olha para ele, mas não olha para o seu rosto físico, olha para o seu coração e vê que aquela tristeza de Neemias não era físico, e sim espiritual. Eu te digo uma coisa, você pode até estar dando risada, mas o Senhor Jesus está olhando no meu coração.
Eu sou o Deus que transforma. Eu sou o Deus que liberta. Eu sou o Deus que tira os inimigos dos teus caminhos. Então provavelmente Neemias estava sorrindo por fora, mas o seu coração cortado, despedaçado, porque ele se compadecia com o que estava acontecendo em Jerusalém. Será que você se compadece quando você vê seu irmão passando necessidade, passando fome? Você se compadece quando vê seu irmão praticamente implorando para ter um trabalho, para Deus abrir as portas? Será que se você se compadece, ou você mete a língua em cima falando, dizendo que a pessoa não tem coragem de trabalhar, dizendo que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo? Porque Neemias não quer olhar a quantidade de pessoas que tinha em Israel. Ele disse: eu vou fazer uma grande obra, eu vou entrar nessa peleja, porque o Deus que eu orei, Ele é fiel para responder, Ele é fiel para capacitar. Então Neemias deixa uma lição para nós, que nós devemos compadecer mais com a dor dos irmãos. Não importa o que os irmãos estejam passando. Se você não quer perguntar, ore por ele, porque Deus pode tocar no seu coração, para que você possa doar uma cesta básica, para que você possa doar uma peça de roupa, que você possa doar um sapato. Mas que nós viemos hoje aí, irmãos, é pessoas que só querem o seu ego, só quer para si. Se você for observar, Neemias não tinha de tudo, ele tinha comida, ele tinha roupa, tinha do bom do melhor. Muitas pessoas jamais iam orar para Israel, jamais iam se preocupar em querer ir lá construir muro nenhum. Mas Neemias disse: eu vou orar, e se o Senhor responder, eu vou entrar. É da peleja, pode se levantar, é Satanás, é tranca-rua, é potestade do inferno, eu vou entrar nessa peleja, porque o meu Senhor Jesus Cristo, Ele é general de guerra, Ele não perde batalha, Ele entra com a vitória já garantida. A Bíblia diz, irmãos, que o rei Artaxerxes chega para Neemias e fala assim: o que tens tu? Por que está triste? Aí ele diz: como eu ficarei alegre se meu povo, se a cidade dos meus pais está ruína, está destruída? Aí o rei chega, ó como foi Deus. O rei chega para Neemias e diz assim: o que tu queres que eu faça agora? Você não entendeu? Deus falando na boca daquele rei: o que tu queres que eu faça agora, Neemias? Neemias disse para ele: permita que eu vá para Jerusalém para reconstruir as muralhas e os portões da cidade. Aí a rainha levantou de lá e disse: quanto tempo vai demorar? Ele disse: até eu terminar. Ou seja, Neemias não disse que vai e volta, ele disse que vai até o fim. Ele vai fazer a obra e vai terminar até o fim, porque Neemias não é covarde, Neemias não é aquele que anda para trás, Neemias é aquele que olha para a cruz e diz: eu vou vencer, pode passar pedra, pode ter espinho, eu vou passar por cima, porque o Senhor me guarda, porque eu descanso no Senhor. A Bíblia diz, irmão, que Artaxerxes deu autoridade para Neemias ir para Jerusalém. Só que Neemias, ele lia a Bíblia, ele sabia, se ele isse, já que ele era cativo, sem proteção, sem carta, ele não ia passar na primeira esquina, a galera ia prender ele, ia pegar ele. E ele disse ao rei: peço-te que tu me deste carta. Por que carta? Porque se você tem o nome do rei escrito em você, ninguém vai te parar, ninguém vai te impedir de você fazer a obra. Cadê os crentes que tem o selo de Jesus? Cadê os crentes que tem o selo de Jesus? Glória a Deus. Então aquela carta que Neemias pedia ali era o selo de Jesus. E quem tem Jesus na sua vida, o diabo começa a andar para trás e diminuir. É porque ele não tem poder, ele não tem autoridade com aqueles que são lavados e remidos. É pelo sangue de Jesus Cristo. O diabo não tem autoridade na minha vida, nem na sua vida, nem na vida dessa igreja. O diabo não tem autoridade de querer parar aquele crente que quer fazer a grande obra. O diabo não tem essa autoridade.
Meu Deus! Aleluia! Deus está forte! Fala muito teu servo aí. A Bíblia diz, irmãos, que ele pede carta também para que um certo homem liberasse madeira para ele reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. A Bíblia diz que você está pensando que Neemias ia sair desprotegido. Olha para você ver como Deus trabalha. Um copeiro do rei, um rei de outra nação, tem autoridade, tem carta, mas também tem um pequeno exército me protegendo. Deus está dizendo, sabe o quê? É como eu tinha escravo, é para fazer a minha obra. Tem anjos e arcanjos assim, ó, cortando laço, quebrando corrente, tirando os inimigos dos teus caminhos. Deus está te dizendo, vai fazer a minha obra, que o resto eu entro na peleja. A Bíblia diz, irmãos, quem não conhecia Neemias e visse Neemias vindo, montado no seu cavalo, e um pequeno pelotão de soldados atrás, diria que ele era o quê? Um rei. Quem vai brincar com o rei? Ninguém, porque vai morrer. Para você ver o que Deus fez com um copeiro. Mas tem muitos covardes que não querem ir, né? É fazer a obra do Senhor. Mas o Senhor está te dizendo, faça a minha obra, que o resto eu resolvo, que o resto eu entro na peleja. Jesus disse assim, ó, Jesus disse assim, ó, não tem uma renúncia que não seja recompensada. Lá em Mateus ele diz assim, ó, se você largar pai, mãe, tudo por amor de mim, eu reconstituirei 100 vezes mais, e na próxima vida eu ainda te darei a vida eterna. Ou seja, Neemias já tinha renunciado, Neemias já tinha tomado a decisão que o lugar dele não era ali, naquela cidade, na Pérsia, e ele seguiu em frente. A Bíblia diz, irmãos, que quando ele chega em Jerusalém, ele não fala para ninguém o que o Senhor falou com ele, o que o Senhor ordenou ele. Sabe o que Jesus está dizendo aqui nessa palavra? Quando Neemias chega em Jerusalém, e ele não fala para quem vê, não fala para ninguém, Jesus está dizendo assim, ó, o teu ministério é comigo. Não adianta você estar falando para os seus vizinhos o que você vai fazer. Por quê? Porque não é todo mundo que torce pelo seu bem, não é todo mundo que torce pelo seu ministério. E Jesus estava certo porque tinha Sabalates, tinha Tobias querendo passar rasteira em Neemias. Mas Neemias não saiu falando não. Neemias disse, eu vim ver a cidade. Tem muitas pessoas, irmãos, que Deus já está assim com as bênçãos, ó, para entregar nas suas mãos. Mas a pessoa tem a língua de 10 metros, sai falando para A e para B, e as bênçãos vão ser tiradas. Pega essa língua de trem aí, eu vou repetir. Tem pessoas que as bênçãos já estão se prestes ao Senhor entregar em suas mãos, mas fala para A, para B, para crente, fala para crente, fala para ímpio, fala para macumbeiro, fala para feiticeiro, e as bênçãos se travam. Por quê? Porque eu acho que você já ouviu falar, que existe oração contrária. Língua de trena. Então, se você está prestes, tem pessoas que estavam prestes a ganhar uma causa na justiça. Ei, papai. Mas fala para A, fala para B, fala para C, e aí trava tudo, porque o Satanás tem esse poder de travar. Se você não está vigiando, a Bíblia diz assim, ó, vigiar para depois orar, fazer igual o irmão disse assim, ó, o irmão falou no trabalho outro dia. A Bíblia manda a gente vigiar e depois orar, não olhar a vida dos outros. Que palavra forte que ele falou. A pessoa que ouviu, doeu nele. Tem muitos crentes que é assim, em vez de vigiar, fica assim, ó, olhando a vida dos outros na igreja, olhando a vida dos outros no trabalho, olhando a vida dos outros na rua, mas tem que vigiar para depois orar. E foi isso que Neemias fez. Neemias disse, se eu chegar aqui falando, que eu vim reconstituir essa cidade, o povo certamente vai logo me acabar. Mas Neemias ficou quieto, começou a andar sobre a cidade, olhar quais eram os pontos que estavam mais necessitando. Baranjou o dente. A Bíblia diz, irmãos, que Neemias chega naquela cidade e começa a querer
construir as muralhas que estão caídas. Começa a construir os portões que estão arrancados. A Bíblia diz que chegou lá um governador de Samaria chamado Sambalate e disse: e esses judeus imundos aí, o que acha que está fazendo essa obra? Qualquer raposa que passar vai destruir essas muralhas. Tu acha que Neemias deu conversa para ele? Neemias, provavelmente não, está na Bíblia. Neemias disse assim: ó, estou fazendo uma grande obra e não estou pronto para dar conversa a ninguém. Será que quando você está fazendo a obra, você está focado na obra ou você está dando conversa? Será que quando você está fazendo a obra do Senhor, está seguindo firme e orando, pedindo a presença do Senhor na sua vida? Ou você está falando mal do seu vizinho? Ou você está falando mal do seu colega? Ou você está falando mal do seu irmão? Esse é forte, Lúcio, levanta. Traga o enigma. A Bíblia diz, irmãos, que Neemias chega para as muralhas assim, ó, e vê algumas partes boas. Neemias ele não começou do zero. Ele começou da metade para cima. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou voltar a te usar. Não importa que o povo está dizendo que você está quebrado, é que você está jogado, que você não lê Bíblia. O Senhor está dizendo essa noite: eu vou voltar a te usar, a pregar a minha palavra. Eu não importa o que o povo fala, é que eu não louvo bem, é que eu não prego bem. Mas o Senhor disse: é mentira do diabo, eu vou te usar assim, eu vou te capacitar assim, eu vou te usar, porque Ele tem poder e autoridade para todas as coisas. Jesus se faz. Se você for observar, Neemias ele não destruiu o restante dos muros que estava, ele reconstituiu. Ou seja, é o que Deus vai fazer com muitos crentes aqui hoje, que acham que não tem mais capacidade, que acham que não louva bem, é que não canta bem, é que não prega bem, mas o Senhor está dizendo: quem te capacita sou eu, é quem entra na peleja sou eu. Se você não sabe orar hoje, eu vou te capacitar. Se você não sabe pregar hoje, eu vou te capacitar. Se você não sabe louvar, eu vou te dar letras de louvor. É para você louvar, é porque Ele é que manda em todas as coisas. Então, irmãos, a Bíblia diz que Neemias escolhe alguns homens e entra na obra. É aí que entra o tema: são os agentes transformadores da terra. Mas por que não tinha agente transformador em Israel para reconstruir a cidade de Sião, Jerusalém? Sabe o que quer dizer? É porque Jesus ele viu o coração de Neemias lá na Pérsia. Mas Neemias, Jesus arrumou a maneira de trazer Neemias para reconstituir os seus muros e trazer a palavra do Senhor de volta para aquele povo. Porque você acha que se aquele povo ali reerguesse os muros de Jerusalém, do que adiantaria ele levantar as paredes, as muralhas, colocar os portões e não pregar a palavra do Senhor? Você acha que Neemias ele não veio pregando a palavra de Deus? Por isso que Deus escolheu ele. Então, Neemias, ele não ficou olhando para trás, não ficou olhando para a dificuldade, não ficou olhando de onde ia sair tanto dinheiro. Por quê? Porque o provedor já tinha providenciado. É você que se compra, no momento de dificuldade, não se preocupe. Senhor Jesus já está entrando na peleja. Se você servir a Ele verdadeiramente, Ele vai quebrar esse protocolo do diabo. Se você está passando por dificuldade financeira e você adora Jesus de verdade, Ele não vai deixar você passar fome, porque tem a palavra da Bíblia que diz assim, ó, que eu nunca vi um justo mendigar o pão e de sua descendência passar fome. Se você é justo, se você é adorador, se você é transformador dessa terra, Deus não vai deixar você passar fome, Deus não vai deixar você passar dificuldade.
começou a fazer a obra. A Bíblia diz, irmão, que o muro ficou 140 anos. A Bíblia não diz, a história diz 140 anos esses muros jogados no chão. Será que não tinha um varão que poderia pedir ao Senhor como Neemias fez? Certamente ele tinha profeta, tinha sacerdote, tinha levita, mas nenhum varão tomou atitude. Tem gente que é assim, ó. Se a obra está lá jogada, está parada, e ninguém está fazendo nada, está todo mundo quieto. Mas se você estiver na obra, colocando a colher para subir, começa a se levantar Sambalate, Tobias, o diabo, a capetada toda, para querer te parar. Mas o Senhor Jesus te diz, continua, fazendo a minha obra, que ninguém vai impedir, dessa obra ser construída. Aleluia! É assim, irmão. Porque a obra estava lá 140 anos jogada no chão. Não tinha um abençoado que fosse. Mas só foi chegar um verdadeiro adorador do Senhor para fazer a obra do Senhor. Começou a se levantar, trancar a rua, protestar de Satanás, pombagira, o diabo todo, a capetada toda. Mas o sangue de Jesus tem poder. E essa capetada caiu por terra. Porque a obra, ele diz assim, ó, que ele é fiel para começar a boa obra e é fiel para finalizar também. Ele diz assim, ó, lá no livro de Apocalipse, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Se ele disse que ele vai começar, ele é fiel para terminar. Entendi, glória. Vou deixar você daqui a pouco para ele. Glória a Deus. Glória. A Bíblia diz, irmão, que este homem começou querer fazer estratégia para querer derrubar Neemias, para querer fazer que aquela obra não ia à frente. Aí começou levante, começou a falar coisa, começou a falar que Neemias queria ser rei de Jerusalém, mas enquanto ele estava dizendo que não ia dar certo, que a raposa ia derrubar, bloco está sendo levantado. Eu vou repetir: enquanto Satanás está dizendo que a sua obra não vai andar, que seu ministério não vai à frente, o degrau está sendo subido e você está chegando perto do Senhor Jesus. Não importa não, não ligue não, porque o Sambalate vai dizer assim, ó, você não vai conseguir não, você não vai à frente não, mas se tu é verdadeiro, o Senhor vai colocar a escada, para tu subir na obra. Aí, irmão, mas o meu cargo na igreja é apenas um porteiro. Você não sabe, é o poder, desse cargo que tu tem. O meu cargo é de limpar a igreja, não murmure. Esse cargo é importante para o Senhor. O meu cargo é de tocar bateria. Esse cargo é importante para o Senhor. O Senhor está anotando, o Senhor está vendo a tua dedicação. É para tu fazer a obra. Se você é apenas um levita, não liga não. Se o povo fala que você tem 30 anos na igreja e tem apenas uma levita, não liga não. O Senhor está anotando. O que importa é fazer a obra. Porque como o irmão Nevado mesmo falou, que a uns ele chamou para pastores, outros doutores, outros tem vários, eu não sei de qual, ele sabe. Então não é todo mundo. Se ele aqui é presbítero, o Senhor pode ser que ele não te quer como presbítero, ele te quer como adorador, ele te quer como profeta. Entendeu? Então não tem que ficar com inveja do irmão, não tem que ficar com ciúme do irmão. Porque se o Senhor te chamou, só de você estar na casa do Senhor, na presença do Senhor, é um motivo de alegria, é um motivo de honra, é um motivo de felicidade. Porque o teu nome já está escrito no livro da vida. Mas é necessário também se movimentar, se colocar à disposição, para fazer a obra do Senhor. Assim como Neemias não esperou de que chegar até ele e dizer: me mande para ele fazer a obra. Neemias disse assim, ó: eu vou tomar atitude, porque o Senhor respondeu minhas orações e eu vou entrar na peleja, e essa obra vai ter que ser feita. É porque o Deus dessa obra aí é um Deus todo poderoso, que manda nos céus e na terra e até os confins da terra. Então, se você se acha que está enferrujado, que não prega bem, não louva bem, como eu achava, descanse teu coração no Senhor e o resto tudo Ele fará. No tempo certo,
o Senhor Jesus vai te capacitar. No tempo certo, o Senhor Jesus vai operar sobre a sua vida. O irmão Kaique leu aqui um versículo, Salmo 118, verso 8. Versículo pequeno. É melhor confiar no Senhor do que no homem. Por quê? Porque tem muitas pessoas que largam de confiar no Senhor Deus, que fez os céus e a terra, para confiar no homem. O homem, na mesma hora que está te dando carinho, que está te dando dinheiro, ele pode estar te apontando um punhal nas suas costas. E o Senhor Jesus, ele só pode virar as costas para você se você virar para ele. Porque se você andar nos caminhos deles, ele é fiel com você até a morte. E pós a morte ele ainda te dá a coroa da vida, o nome escrito no livro da vida. Então Neemias, a Bíblia diz, irmão, que Neemias estava trabalhando em cima daquele muro. E aí chega Sambalate, Tobias e Gesem, começa a querer mostrar a carta para ele, dizendo: desce aqui, Neemias, para a gente conversar. Sabe o que Deus está dizendo? Lute com o teu inimigo no lugar que você é forte. Eu vou repetir: lute com teus adversários no lugar que você é imbatível. Irmão, que lugar é esse? É dentro da igreja, é adorando o nome do Senhor, é dando glória, é dando aleluia, dando glória a Deus, é dando rajada de línguas estranhas, dando lugar ao Espírito Santo. É aqui que você é imbatível. A Bíblia diz que Neemias disse assim: ó, estou fazendo uma grande obra, porventura pararei eu de fazer a obra do Senhor para ir dar conversa a ti? Deus está dizendo: quando tu estiver na minha obra, não fica falando da vida dos outros não, meu filho. Meu Deus! Não fique falando da mulher dos outros não, meu irmão. Não fique falando da sua liderança. Não fique falando daqueles que não vai ajudar. Porque tem muitas pessoas que é assim: vai ajudar na obra. Não estou falando da obra da igreja não, pelo amor de Deus. Vai depois dizer que eu estou, né? Vai fazer a obra. Fulano não veio. Miserável, estava fazendo isso, estava fazendo aquilo. Como é que você está fazendo a obra de coração? Se você está fazendo a obra para o Senhor, não murmure e não critique quem não foi. É porque o Senhor quer que você ajude. E se você está ajudando, não adianta você ficar apontando seus irmãos. Deus, ele não vai curar. Aí é o segredo. Arranjando. Está arranjando. Uma palhaçada desse negócio de se um no evangelismo hoje e o outro não ir, já fica de mal com o outro. Se um ir pregar hoje, eu não gostei daquela pregação. Ei, meu filho, e a obra do Senhor fica como? É se alegre, é fazendo a obra do Senhor. Não importa quem está pregando, não importa quem está levando. Se você é adorador, dá glória e aleluia para Jesus. Adorador de verdade não faz acepção de pessoa. Cooperador de verdade não faz acepção de pessoa. Mas tem gente que é assim, ó, com os seus irmãos da igreja, briga, fica bicudo, fala mal da irmã, fala mal do irmão, mas quando chega um ímpio lá fora, o dente é aqui. Aí fala da igreja, que os pregadores da igreja não vivem o que prega, que não sei o que. E quando você não está convertido, faz de tudo para você vir para a igreja. E quando você está na igreja, você quer matar o crente. Você é lobo. Segura aí, ó. Regalei o nós. Jesus do céu. Hoje mesmo a gente viu um rapaz falando que Agora que me trata, irmão. ele não quer medo de ir para a igreja nenhuma porque pregaram, dizendo que as igrejas é tudo, só prega sobre dízimo. E o Maderval falou: desses crentes que fez isso com esse irmão, porque o irmão ficou traumatizado. Provavelmente era mão de vaca, né? Mas já ficou traumatizado porque o irmão pode perder a alma dele, porque de uma mentira que contaram no público. Eu disse a ele: irmão, vai na igreja semear, porque lá a gente não vai querer. É mandamento sim, você dizimar. Mas lá não tem, você não é obrigado a participar da igreja se você dá banjada de dinheiro, não. Lá é obrigado você se consertar. Aí começa diferente. Qualquer dia desse eu vou lá. Então tem muitas pessoas que é assim.
Quando você está no mundo, irmão, Jesus te ama, Jesus te quer, Jesus quer você na presença do Senhor. Mas quando você está na igreja, começa a armar para você, começa a falar coisa para o pastor te disciplinar, começa a inventar mentira. Jesus está só anotando e está dizendo assim, ó: o machado já está na mão e eu vou cortar você pela raiz e lançar no fogo, rapaz. Se você não tem bom testemunho do seu irmão, então não fale mal, então não queira derrubar seu irmão. Se você não quer orar por ele, ora por você, para você se converter, para Deus converter a sua língua. Tem uma palhaçada também. Tem uma palhaçada que estão dizendo que pecado só é fornicação e adultério. Falar na vida dos outros é pecado. Crente mentiroso é pecado. A Bíblia diz o que no Apocalipse: os mentirosos vão para o céu. Então mentira é pecado. Falar do pastor é pecado. Falar do presbítero, do diácono, da mulher dos varões, desejar a mulher dos irmãos é pecado. Não é só fornicação e adultério que é pecado, não. Se você vê nas igrejas, irmão, a se fornicar, você não vai para o céu, filha da mãe. Se você mora nos caminhos do Senhor, você também vai para o inferno. Tem que pegar a palavra do Senhor como ela é. Vai de Miguel aí. Tem esse negócio de ficar querendo cobrir erro de ninguém, rapaz. Se você está errado e a palavra de você é necessário ouvir. Fala na brachúria agora. Você acha que está dentro do teu quarto com 100 vídeos de pornografia? Você acha que isso é bênção? Isso vai colocar sua mão no inferno. Meu Deus. Você acha que está orando contra seu irmão? Você acha que Deus apoia isso? Se seu irmão está fraco na fé, bata o seu joelho no... Agora eu vou falar. Não engula. A caixa está aberta. Teu irmão está fraco na fé. Você tem a língua dele e falar. Mas você tem joelho para ajoelhar, para orar por ele, para Jesus dar força para ele vir para a igreja. Você já foi alguma vez buscar ele, falar com ele, ligar para ele? Não. Mas na primeira oportunidade eu vi fulano não sei aonde, eu vi fulano não sei o quê. Mas você já orou para o teu irmão se converter? Você já orou para Jeová Jireh apertar ele? É para ele vir para a igreja? Meu Deus. Ninguém deu glória. Aleluia. Então aqui a Bíblia nos ensina, irmãos, que quando nós estivermos na obra do Senhor, não é necessário não ouvir algumas ervas daninhas. Porque Neemias, ele não ouviu Sambalate nem Tobias. Ele seguiu firme, colocando bloco, colocando tijolos, colocando massa. E a obra andando. Será que você está fazendo a obra do Senhor andar? Será que você está fazendo o ministério do Senhor crescer? Será que realmente você está transformando a terra, como o Senhor nos disse lá em Mateus? Olha aí para essa placa que está aí: movendo os céus e conquistando nações para Jesus. Será que você está movendo os céus? Ou você está querendo abrir porta do inferno para o seu irmão? Mas quem vai é tu mesmo. Quem vai é aquele que quer se seu irmão no inferno. Seu irmão está pelejando para se firmar e o irmão armando. O irmão armando emboscada, mentindo, falando isso, falando aquilo. Jesus está dizendo: se conserta. Meu Deus. Se conserta, porque o machado está na mão. Já está na raiz. E quando Jesus passa o machado na raiz, eu quero ver quem é que brota, quem é que renova. Como não? Como? Então, quando Neemias ele estava em cima daquela muralha, André Paulo, colocando aqueles blocos, aqueles tijolos, aquelas pedras, Sambalate, Tobias e Jesus está lá dizendo assim: desce para a gente conversar. Sabe o que Deus está dizendo? Lute com teus adversários no lugar que tu pode vencer ele. Você acha que a águia ela vai lutar com a cobra no chão? Claro que não. A águia ela vai pegar a cobra e vai levar para as montanhas, porque lá ela é rainha. Lá ninguém ganha para ela. Tem muitos crentes, irmãos, que querem lutar com o adversário no lugar que ele é fraco. Quer lutar com o seu adversário, quer debater com o seu adversário no lugar que ele não conhece a Bíblia. Quer bater com o seu adversário daquilo que ele não vive. Como é que você quer pregar algo para o seu irmão que você não lê Bíblia? Ah, tem que ler a Bíblia. Você lê a Bíblia. Quando eu estava falando, André Valdo, me dei até risada de manhã. Quando amanheceu o dia, estava na tela do celular assim, ó, que eu tenho aquela Bíblia de aplicativo.
Você já leu a Bíblia hoje? Mesmo assim, uma notificação, igual para ir. Até o aplicativo evangeliza as pessoas. E as pessoas estão com o coração de pedra. As pessoas não reconhecem que Jesus tem poder, tem autoridade. Você já leu a Bíblia hoje? Como assim? E eu não tinha lido. E nem li de manhã. Eu falei para trabalhar. Então Jesus está dizendo: lute com o teu adversário onde você pode vencer ele. Não é fazendo fofoca que você vai vencer o inimigo. Você vai fortalecer ele contra você. Se você for observar, irmão, Moisés, ele era um soldado preparado ou não? Sim ou não? Mas a Bíblia diz lá no livro de Êxodo, quando ele está atravessando o deserto, se levanta um exército dos amalequitas contra ele. Ele poderia pegar sua espada e ir contra aqueles adversários, mas ele disse: por mais que eu seja preparado, por mais que eu seja um príncipe, por mais que eu seja um guerreiro valoroso, eu sou mais forte de joelho, eu sou mais forte orando. Parece que os irmãos não entenderam não. Eu vou repetir. Moisés poderia ir guerrear com a sua espada, com seu escudo, mas ele disse assim, ó: mas se eu ir para os montes e estender a mão, o diabo vai cair por terra. Deus está dizendo: lute contra o adversário, é aonde você pode vencer. Se você pode vencer na oração, dedique na oração. Se você pode vencer no jejum, continua jejuando, continua se consagrando, porque Jesus pode entrar na peleja. Então Moisés não foi lutar corpo a corpo com aqueles adversários, ele foi clamar ao Senhor, interceder, porque ele intercedendo, ela era imbatível, porque Deus estava com ele. A Bíblia diz assim, irmão: quando Moisés abaixava as mãos, o exército vencia. Quando Moisés levantava as mãos, caía por terra, os exércitos perdiam. Então, se Moisés isse para a guerra, ele não ia matar a quantidade de soldados que ele matou, que Deus matou de cá de cima, ele com a mão estendida. Você acha também, se Moisés fosse nadar naquele mar vermelho, ele ia atravessar com o seu povo? Não ia. Ele subiu para onde ele era forte, subiu para cima, ó, estendeu seu cajado e sua mão, e o mar se abriu. Então Jesus está dizendo, não sei porque eu estou repetindo isso: lute com teus adversários, é no lugar que tu pode vencer. Onde é, irmão? O lugar que eu posso vencer os meus adversários, meus inimigos, é no joelho, é clamando, é ligando para Jesus. Jeová Jireh, Jeová Rafá. Ele diz assim, ó: eleva meus olhos para o monte, e de lá da onde vem o meu socorro. O teu socorro não vem do Facebook não, meu filho. O teu socorro não vem do Instagram não, meu filho. O teu socorro vem do Senhor Jesus Cristo. É porque Ele que é a nossa força, é por Ele que nos capacita, é Ele que nos fortalece. Então não adianta você querendo colocar suas forças, lutar contra o seu adversário no lugar que você é mortal. Você tem que lutar com ele no lugar que você é imbatível. Irmãos, eu vi uma mulher falando no Instagram, uma mulher inglesa, se eu não estiver enganado, que ela disse assim, ó: um crente de joelho é mais poderoso do que qualquer exército na terra. Você não entendeu não? Um crente de joelho, mas não é falando da vida dos outros não. Um crente de joelho orando, clamando, pedindo a força do Senhor, é imbatível. Só para você ter ideia, um exército, você de joelho, quando está de joelho, é mais imbatível do que o exército. É porque eu lembro quando Daniel ele estava naquela copa dos leões orando, pedindo a presença do Senhor. O Senhor Jesus travou os queixos daqueles leões. Deus está dizendo: se você me buscar, se você se deixar, se prostrar, pedindo a minha presença, eu te tornarei imbatível e ninguém tocará em você. Aleluia! Então foi isso que Neemias fez. Quando os inimigos chamaram ele para conversar, ele disse: estou fazendo uma grande obra, e não há quem possa fazer olhar para trás e nem descer para conversar contigo. O inimigo tramou guerra contra Neemias, disse que Neemias estava querendo pegar o rei de Jerusalém. Você acha que isso enganou Neemias? Neemias disse: estou fazendo uma grande obra e ninguém vai me impedir, porque quem me chamou garante. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é fiel para garantir a boa
que nessa noite, quando você vê o inimigo querendo se levantar, é contra você, é contra a sua casa, é contra a sua família, vai para o lugar que você pode vencer ele. Não é no zap, não é no Instagram, é no joelho. Não é ligando para a pastora. Não é ligando, pastora, liga que isso. Não, meu filho, você tem joelho. O mesmo Deus que responde a pastora pode te responder. Porque ele diz lá em Isaías que ele não é surdo e que a mão dele não se cansa. A mão de Jesus, ele não se cansa. Se você pedir a força dele, ele vai te dar força até o fim. Então, irmãos, uma coisa que eu fiquei triste nessa história é que muitas pessoas em Israel e precisou vir alguém de fora para fazer a obra. Eu te faço a pergunta: é para precisar alguém de vir de fora? É para ajudar na obra? É para fazer a obra? Ou você que está na casa, vai entrar na peleja, vai pedir força a Jesus e vai entrar na peleja para fazer a obra do Senhor? Então é necessário que nós venhamos tomar atitude, nós todos. Não deixar quem veio de fora. Porque Neemias, ele veio de fora. Ele entrou na peleja, na guerra para vencer, para terminar aquela obra. Mas eu creio que nessa noite o Senhor Jesus está levantando Neemias. É para fazer a obra do Senhor. Eu creio que nessa noite o Senhor Jesus está levantando aquelas varões cheias do Espírito Santo. É para fazer a obra. Eu creio que nessa noite os varões vai entrar na peleja, assim como Neemias entrou. É para fazer a obra do Senhor. Não vai se acovardar, amém? Peço aos irmãos que se coloquem de pé em nome de Jesus.